Senhores, vamos lá. Na sequência agora, por favor, o Renato Teixeira da Clamper. Renato, vem para cá, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todos me escutam bem? Ótimo. Sou o Renato Teixeira, trabalho na engenharia de aplicação da Clamper. E hoje nós vamos falar um pouquinho da importância da proteção dos sistemas fotovoltaicos. Acho que vocês já estão vendo aqui algumas palestras que mostram a importância do sistema de geração, como ele é importante tanto para redução dos custos, né, com os gastos em energia, mas também nas questões ambientais e outras. Esse sistema todo ele necessita de proteção, principalmente quando se trata de uma das principais anomalias que acontece na rede elétrica e a exposição dos sistemas fotovoltaicos, que é a exposição aos surtos elétricos. A Clamper é a empresa especialista no segmento de dispositivos de proteção contra surtos elétricos, atua há mais de 30 anos no mercado. Ela é detentora de vários prêmios, inclusive temos o maior laboratório da América Latina, sendo inaugurado agora já para o final do ano. Nós temos a empresa com a primeira unidade aeroportuária, ou seja, a gente consegue com isso agilizar toda a cadência, né, de produtos, importações e todo esse lapso desse processo de vendas, né, e entrega aos nossos clientes. Vamos falar um pouquinho sobre a proteção. Então, quando a gente fala de proteção, aquilo que eu já tinha citado para vocês, nós somos uma empresa 100% brasileira, líder no mercado, e atuamos desde 1991, líder no segmento de dispositivos de proteção contra raios e surtos elétricos. É importante a gente retratar, quando a gente situa aí da proteção, e fala principalmente das descargas atmosféricas dos raios, a 5419, que é a nossa norma que vai tratar desse sistema de proteção, ela vai, de modo resumido, apresentar dois modos de interação das descargas atmosféricas com os sistemas, que são os modos direto e modo indireto. Injeção da corrente, né, direta no sistema fotovoltaico, nos condutores, na instalação, e aqueles raios que caem circunvizinhos à edificação, ou aquele sistema qual a gente está tratando, e aí, por causa das interações eletromagnéticas, eles vão induzir tensões perigosas nos condutores, e essas tensões perigosas que provocam danos nos equipamentos eletroeletrônicos. É sabido que, quando se trata das descargas indiretas, elas são com menos frequência nas edificações em relação às descargas indiretas. Porém, a sua maior repetibilidade, né, a repetibilidade dessas descargas indiretas também provoca um dano muito ofensivo aos sistemas fotovoltaicos. Vamos apresentar aqui algumas características que são importantes. Primeiro, quando a gente está falando de palmas, nós temos aqui os dados segundo o INPE, ranking nacional, nós estamos aí entre 133, né, e no ranking estadual, 46ª posição da incidência de descargas atmosféricas. Índice NG do local, 20 descargas ou 20 raios por quilômetro quadrado durante o ano. Se a gente pegar esta área, né, a área de Palmas, então a gente vai ter 2.219, nós temos no ano 44.755 descargas. É um número bastante expressivo de descargas atmosféricas. Isso significa 122 raios por ano, ou aproximadamente 5 raios, né, a cada hora. Então, são números significativos. E quando eu falo dos raios, eu estou falando que eles geram apenas 15% dos surtos que chegam nas instalações. Os outros 85% são gerados pelos chaveamentos da rede concessionária e o liga e desliga de máquinas, principalmente quando você mora em regiões próximas aos distritos industriais. São números significativos, porque quando eu penso no sistema fotovoltaico do lado DC, a gente tem essa incorrência dos surtos diretos e indiretos, dada a exposição, muitas vezes eles estão nos telhados ou em campos abertos, e quando eu falo ainda dos sistemas fotovoltaicos, porque eles são conectados à rede da concessionária, eu tenho todo esse atrativo que são os raios, os chaveamentos na rede e inclusive as descargas atmosféricas que podem ocorrer na própria rede da concessionária e serem transmitidas, né, conduzidas até os sistemas fotovoltaicos e demais componentes dentro da instalação. Então a gente tem um fator bem incisivo, né, um fator agressor para os sistemas fotovoltaicos e, claro, a sua longevidade, sua garantia de produção, e é sobre esta óptica, né, que a gente faz a proteção. A importância da proteção se dá nesses seguintes
neste seguinte cenário. Afinal de contas, nós estamos tratando com equipamentos eletroeletrônicos que são sensíveis a essas anomalias, essas variações de tensão. Mas por que a proteção contra surtos? E aí, a gente pegou alguns dados do mercado, só para a gente fazer uma apresentação para vocês, um demonstrativo do que isso impacta para você que está fazendo a instalação, para você que está vendendo o serviço. Então, a gente tem um custo mais ou menos médio, tá? De um sistema fotovoltaico com capacidade de 5 kW pico. A gente embasou em alguns estudos do mercado. Então, ticket médio do projeto, ele vai dar aí em torno de R$ 25.700. Tem os lucros líquido e bruto, né? Então, R$ 7.500 aproximadamente lucro líquido, lucro bruto, e o lucro líquido algo em torno ali de R$ 2.200, só para a gente sinalizar. Os instaladores dizem que, em média, são 5 instalações mensais. Então, olha que bacana. Se eu considerar apenas um surto elétrico dentro da instalação e que esse provoca dano, ou seja, a parada do sistema de geração fotovoltaica, então, considerando apenas o impacto de uma descarga atmosférica de um surto elétrico dentro da instalação, nós vamos precisar aproximadamente de 12 instalações, ou seja, aproximadamente 2 meses e meio para repor todo esse trabalho, todo esse prejuízo que a gente teve. Isso significa que são 2 meses e meio trabalhando sem lucro nenhum, trabalhando simplesmente para repor aquilo que foi danificado. A importância disso é porque quando a gente vende um sistema, a gente pensa em longevidade. O cliente pensa em um tempo de payback que está aproximado entre 4 e 5 anos de retorno, vai depender da sua capacidade de geração, custos, são algumas variáveis. E quando a gente fala desse tempo, principalmente tratando-se daqui de Palmas com incidência de descargas atmosféricas elevada, são 20 descargas por quilômetro quadrado, a importância da proteção para que a gente não possa obter danos nos equipamentos e toda esta cadeia, né, o cliente ficar insatisfeito, o instalador insatisfeito e todo esse processo, para que a gente não possa ter prejuízo. A gente fala aí de proteção, a gente traz algumas características, né? Conforto, comodidade, a gente vai falar do payback, que eu consigo garantir esse payback, essas coisas que eu estou apresentando para vocês, a durabilidade do sistema, então a gente consegue garantir a vida útil, a sustentabilidade ali, a segurança. Então, a gente fala de sistemas seguros, protegidos, robustos e, claro, a economia, porque a gente vai evitar prejuízos causados pelos danos nos equipamentos, a perda da capacidade de geração e, claro, todo o custo de manutenção. E eu não estou contando aqui o desgaste com o cliente, principalmente com o nosso cliente final. Esse aí eu acho que é mais difícil de a gente precificar, tá certo? Quando a gente fala assim de queimar a imagem, eu não sei se essa é uma boa expressão, mas quando a gente começa a fazer instalações e não pensa em proteção, a gente começa a sofrer alguns danos. Não usando equipamentos ou dispositivos adequados, ou às vezes, na grande maioria dos casos, evitando de usá-los sob qualquer alegação de que há proteção, há resistência, enfim, eu tenho um sistema que é robusto, eu tenho um local que não acontece muitos raios. Todas essas alegações, às vezes, elas não são bem basadas numa sistemática, numa análise de risco, principalmente que a 5419 traz para a gente, e a gente expõe o nosso sistema e principalmente o nome da empresa, nome do instalador, há situações que essas vulnerabilidades, não só quando a gente deixa de instalar os dispositivos, deixa o sistema vulnerável, mas deixa o nome da nossa empresa vulnerável, meu nome como instalador vulnerável, e são essas as situações que a gente pode contornar com o uso dos dispositivos de proteção. E aí, quando a gente pensa nesse sistema, a gente calcula, a gente fala que a proteção representa apenas 3%. Então, assim, é um valor muito pequeno quando se compara a magnitude do que eu estou entregando ao cliente. Não estou falando só do valor bruto do projeto, que a gente tinha mostrado lá, os R$25 mil. O cliente não está pensando somente nisso, porque esse investimento ele já está disposto a empregar uma vez que ele nos contratou para fazer as instalações de sistemas fotovoltaicos. Na verdade, o que está por trás disso é o payback, é o retorno deste investimento. E aí ele está programando ele a longo tempo. E todas as vezes que a gente expõe esses sistemas aos surtos elétricos e, consequentemente, aos danos que eles causam a esses sistemas,
esse tempo ele vai só dilatando, e o que torna para o cliente insustentável aquele tipo de instalação, torna-se inviável. Então, o objetivo da proteção é tornar aquilo que foi calculado real, factível para os nossos clientes e, claro, transmitir a eles toda essa segurança do sistema fotovoltaico. Então, vamos apresentar um pouquinho das nossas soluções, o que a gente tem de solução para o mercado. Então, as nossas conhecidas Clamper String Box, bem difundidas no mercado, a gente tem elas com os novos modelos de caixa, um design, além de ser bonito, atrativo, compacto, de fácil instalação, tá certo? Ele traz dispositivos de proteção contra surtos, ou seja, os DPS adequados aos sistemas fotovoltaicos, com capacidade de interrupção, com capacidade de desconexão, a gente fala dessa importância, com chave, né, seccionadora externa para facilitar toda a operação. Então, é um dispositivo ideal para a proteção do lado de corrente contínua, entre as placas e o inversor. Uma proteção robusta do sistema fotovoltaico também se dá protegendo o lado que está em corrente alternada, entre o inversor e o ponto de conexão com a rede da concessionária. E para esses nós temos as Clampers Front Box. O Clamper Front Box é uma caixa que vai fazer a proteção já própria com dispositivos para corrente alternada, DPS para sistemas em corrente alternada, com chave e também algumas versões com a possibilidade, com a capacidade, né, de realizar medições. Então, tudo que está sendo gerado pelo inversor, eu consigo fazer medição ali para fazer esse balizamento do que está sendo compensado com todo o sistema que está sendo gerado. Nossa Clamper solar, a gente tem ela nos valores. Eu trouxe aqui a foto para vocês do nosso Clamper solar 1500 volts, dispositivo de proteção, preciso de ajuda aqui, dispositivo de proteção de classe 1 e classe 2, certo? Com capacidade de 1500 volts, mas nós também possuímos o dispositivo Clamper solar com tensões de 150, 300, 600, 1040 e o Clamper solar 1000 volts. Então, todos esses segmentos, a gente sabe que os sistemas fotovoltaicos eles são variáveis, né? Eles vão atender às várias características do mercado, com capacidades de geração diferentes, tensões diferentes, que é uma variabilidade aí, tanto nas placas, inversores, essa capacidade de geração e potência do próprio sistema, tá certo? E claro, quando a gente fala em proteção, não podemos esquecer que sistemas fotovoltaicos eles estão conectados às redes, então há um monitoramento, há sistemas de monitoramento e todos esses sistemas, quando utilizam condutores metálicos, por exemplo, cabos de rede, par trançado para comunicações seriais e outras, esses condutores metálicos eles são susceptíveis aos surtos elétricos e demandam proteção. E aí nós trouxemos aqui a proteção para os sistemas de rede Cat5e, tá certo? Cabo Ethernet, proteção da rede LAN com velocidades até 1 GB, fazendo a proteção em corrente contínua, inversores até as placas, entre os inversores e placas, proteção em corrente alternada, entre os inversores, a rede da concessionária e o sistema de comunicação que garante aí a visualização dos nossos clientes de onde quer que eles estejam. Se é essencial para o seu dia a dia, é essencial para nós da Clamper, né? Nós somos aí uma empresa que está preocupada, sinônimo de proteção. Agradeço a atenção de vocês, nós estamos aqui com o nosso stand. Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto à aplicação dos nossos dispositivos e qualquer outras questões, né, relacionadas à proteção contra surtos elétricos, nós estamos à disposição para poder atender. Muito obrigado.